Namastê, Hare Krishna. Todo mundo sabe o que é esse Namastê que eu falo, ou esse Hare Krishna que eu falo? Pois é, Namastê e Hare Krishna são duas expressões em sânscrito. Na Índia, você pode cumprimentar ou na hora de chegar ou na hora de sair qualquer pessoa com Namastê ou Namaskar, né? Namastê quer dizer eu saúdo você. O Namaskar também é a mesma coisa. E Hare Krishna é quando você deseja que o outro seja um servo de Krishna. Então, só um lembrete, porque eu sempre começo os vídeos assim, então eu queria que todo mundo soubesse, é importante. O vídeo de hoje, bem-vindos. O vídeo de hoje é para falar sobre psicologia. Quando é necessário ou quando é importante que você procure um psicólogo? É um momento decisivo na vida de alguns. Muitas pessoas têm muito medo de procurar um psicólogo. E como escolher o psicólogo? Como saber se você vai poder se abrir, se você vai conseguir, ou se você já faz no caso de terapia, se você já fez terapia, se você já faz há algum tempo, como retornar a um psicólogo. Mas eu não queria falar só de psicologia clínica. Nesse vídeo eu queria abordar a psicologia em geral. Por que procurar um psicólogo? Eu lembro que quando vocês assistiram o vídeo da psicologia, vocês me viram explicar o que é psicologia, né? É uma disciplina onde você analisa a pessoa com profundidade, né? O início da psicologia, mas ela foi dessa forma: você analisar a situação em que a pessoa está e fazê-la analisar, principalmente é uma autoanálise com profundidade. Então, se a gente não for falar de psicologia clínica, qualquer área da sociedade, qualquer área do saber, a psicologia pode ser aplicada. O profissional psicólogo vai avaliar, vai investigar, vai analisar e vai passar para a pessoa que procura um psicólogo a melhor forma que ela vai encontrar, a própria pessoa vai encontrar de lidar com aquela situação, aquele problema ou aquela situação em específico. Não é um médico de maluco, não é um doutor de analisar casos de desgraça, de desespero, de doença. Há ramos da psicologia que nem trabalham com noção de doença, de diagnóstico. Então vamos falar primeiro dos psicólogos, tirando a parte clínica, tirando a parte das dificuldades afetivas, emocionais, psicológicas. Vamos, por exemplo, trabalhar com a noção do psicólogo escolar. O psicólogo escolar, ele vai ser um especialista em avaliar a situação dos alunos, por exemplo, ou dos professores, ou dos funcionários de uma escola, né? E vai formular, junto com aquela pessoa, um plano de ação, né? Se for um aluno, um plano de ação, o que está acontecendo, colocar no papel mesmo quais são as etapas, se ela consegue enxergar o que está acontecendo com ela, no caso de uma aluna ou de um aluno. Professores que não estão bem na escola ou não estão se dando bem com a equipe, como avaliar aquilo. Diretores, funcionários, né? É um profissional de referência para a saúde emocional, mas para a saúde laboral também. Então, se a gente for considerar uma empresa, por que existem psicólogos em empresas? Para que a saúde laboral dos funcionários funcione, para que a saúde da empresa funcione, né? O clima organizacional, por exemplo, né? Psicólogo do esporte, os atletas, os professores, os treinadores, sempre onde tem gente, um psicólogo pode atuar. Para quê? Para dar conselho, dizer o que é certo e o que é errado, julgar? Não. Como eu havia dito antes, o psicólogo ele não necessariamente dá a direção. Aliás, ele não deve dar a direção. Mesmo quando a pessoa está muito perdida, ele deve incentivar que essa pessoa busque, tenha uma visão geral do que está acontecendo e a partir daí entenda
né, o que está acontecendo para aprender a lidar com aquilo de alguma forma. Então o psicólogo em qualquer situação funciona como uma lente de visão da própria pessoa reconhecer o que está acontecendo com ela, tá? Então vamos falar da psicologia clínica. Eu sou especialista em psicologia clínica. Existem muitas especialidades de psicoterapia. Existe a psicanálise, existe a psicologia analítica, existe a psicologia existencial, a psicologia cognitiva. Existem psicologias que vieram mais tarde das escolas americanas e algumas europeias que falam que nós não precisamos do inconsciente, por exemplo. Elas só trabalham com o lado cognitivo, perceptivo, consciente, que a gente vê na vigília, que a gente não necessariamente trabalha na psicossomática, ou nos sonhos, ou nos erros, né? Que é o que a psicologia profunda procura investigar também. Né? A gente chama de psicologia profunda a psicologia que trabalha com o inconsciente, porque ela mergulha muitas vezes profundamente na psique, no aparelho psíquico, né? Nos recôncavos, nas cavernas da nossa alma, né? Não da nossa mente. Vocês lembram que a gente falou que a psicologia não tem a ver com mente. A mente é só mais um elemento do nosso corpo, um elemento sutil, um elemento abstrato, não tem localização, não está no cérebro, a mente, não necessariamente. Tem ciências, tradições científicas que falam que a mente e o coração é a mesma coisa. Então, quando eu falo aqui de mente, eu não estou falando de cérebro, e quando eu falo de coração, eu não estou falando do órgão coração que bombeia sangue e bate sem parar, até ele parar um dia, né? É mente e coração como um centro de decisão do seu ser. Por isso que tem até aquele pessoal que brinca, e você é mais racional ou mais emocional? Você pensa com o coração ou com a mente? Mas na verdade, se a gente for considerar, talvez eles estejam no mesmo lugar, né? Só que uma hora você deixa as emoções, e aí a gente chama que é o coração, que é o centro nervoso das emoções, as emoções virem mais à tona e a gente esquece a razão, ou não quer agir com razão, ou melhor que isso, como é que a gente costuma falar? Que a gente age sem pensar. Ou a gente age com a mente. Mas se você age só com a mente, você fica muito frio, muito calculista. E como é que é isso? Você tem que ser mais afetivo. Mas não, muitas vezes, e na maioria das vezes, talvez seja melhor a gente agir, não responder de cara, né? Meu mestre espiritual, ele é economista e ele é um professor de tudo. Então ele ensina pelo exemplo. Ele fala o seguinte: se alguém te pergunta uma coisa, não responde de primeira. Você não é obrigado. As pessoas podem até te pressionar, mas você não é obrigado. Dá aquele tempo, espera a mente processar. É a mesma coisa que você comer e querer que a digestão faça rápido, e aí você já vai no banheiro para você ficar leve e poder fazer outra coisa, comer mais ou fazer um exercício. Não, a digestão, o aparelho digestivo funciona por um processo, ele vai acontecendo, e aí depois de uma hora acaba, e aí o aparelho excretor age. A mesma coisa é o pensamento, a mesma coisa é a emoção. Se você reage rapidamente naquele baque que você leva no momento de raiva, ou para reagir para alguma resposta, por isso que o WhatsApp é uma droga, literalmente, no sentido de que faz mal. Porque droga pode ser o que faz mal ou que cura, mas droga, sem você precisar, ela te faz mal, né? E a gente usar em excesso o WhatsApp tem que ter muita sabedoria, porque o WhatsApp é uma ferramenta que a pessoa fica esperando você responder na hora, e se você manda mensagem, quer dizer que a outra já está ali, recebe a notificação, e você fica recebendo notificação na internet, em vários aplicativos o dia inteiro. Então você não para o tempo inteiro de ter que dar reação, né? Então, por exemplo, até o meu mestre espiritual mesmo, quando a gente manda perguntas para ele ou quer falar com ele, a gente já tem que saber que pode ser que demore muito, assim. Então, para você, por exemplo, procurar um psicólogo clínico, eu aconselho você procurar por 2 motivos. Se você não se conhece bem,
ou acha que não se conhece bem, quer investigar sobre a sua mente, não tem problema nenhum. Vá no psicólogo. De preferência uma pessoa que você conhece, alguém que foi cliente ou paciente dessa pessoa e que ela indique que você tenha visto resultados, ou algum colega de algum amigo seu ou colega psicólogo que você sabe que ele é bom, né? Então, estou precisando de um psicólogo. Então, você tem um amigo também psicólogo, você pode me indicar alguém? Você quer um terapeuta homem ou um terapeuta mulher, né? Tá, mas eu não tenho dinheiro para investir tanto no meu autoconhecimento. Eu prefiro, quando tiver com problema, é o mal do brasileiro, né? Não é só do brasileiro, eu sei como é. Mas assim, a gente ir para o hospital ou fazer algum exame só quando acontece alguma coisa desesperadora. Então a gente vai lá na emergência, faz o psicólogo de emergência e muitas vezes até abandona a terapia depois que passa essa emergência. A gente não previne, a gente não tem uma rede de apoio, um sistema de apoio, né? E não só psicólogos podem ser sistemas de apoio, mas pessoas afins que pensem igual. Nem sempre amigos são redes de apoio, nem sempre famílias são sistemas de apoio, né? Muitas vezes é o contrário. A família ou vai ficar do seu lado, ou vai ter algum interesse em cima, os amigos também, ou vão ficar do lado da outra pessoa que você acha que é a oposição, no caso, dependendo do que está acontecendo, né? Então, o momento de procurar psicólogo é quando você entende que você está precisando de uma visão neutra de quem é especialista, alguém que treinou, alguém que estudou para ser neutro, para não emitir julgamento, para ter uma capacidade de escuta maior e um modo de dar um retorno para você que não desrespeite o seu momento, não enfie o dedo na ferida. E você geralmente não vai ter intimidade com o seu psicólogo, então você vai poder ter uma capacidade de confiança maior, respeito, que é aquele respeito que a gente perde na famosa questão da intimidade que gera negligência, né? Então, eu não diria também, por exemplo, que todo mundo precisa de um psicólogo, né? Tem gente que tem a capacidade natural de se autoconhecer ou conhecer uma filosofia balizada, ou estuda há muito tempo, tem o costume de escrever, tem o costume de se expressar artisticamente. A arte e a escrita, segundo Jung, é uma forma de autoconhecimento absurda, né? A leitura, o cinema, você se reconhecer nos personagens, isso é maravilhoso, né? E você estudar, você ter uma ciência espiritual para você se embasar nela. E por último ponto, até mesmo uma fé que não seja uma fé muito balizada, mas uma fé firme, né? Porque a fé, ela tem dois lados. Ela é aquela fé cega, baseada no dogma, porque mas isso segura muita gente, mas deixa as pessoas um pouco assim, né? Também. Então é importante você ter alguém que sirva de guia na questão da fé, mas você tem que analisar quem pode ser esse guia, tá? E a fé espiritual, a fé científica, a fé balizada em professores que vivem aquilo que experimentam, que ensinam, né? E que ensinam balizadas num tratado de conhecimento, num livro científico, seja uma ciência material ou uma ciência espiritual. Então o psicólogo, ele pode ser um amigo terapêutico, né, no sentido de você não se sentir sozinho no momento que você não precisa se sentir sozinho. Se você ainda não sente Deus no seu coração, se você não tem uma pessoa neutra para você colocar as suas questões, sejam elas emocionais, psicológicas, afetivas, que um psicólogo clínico pode te ajudar.
se for motivação, um psicólogo esportivo, se for na questão do clima da sua empresa, ou como você está dentro da empresa, um psicólogo da empresa pode te ajudar, se você já não faz terapia, né? Se for, não sei, tem tanto existe psicólogo do trânsito, existe psicólogo de várias áreas. A psicologia ela é muito ampla, né? Hospitalar, escolar, muitas partes da sociedade podem ser atendidas por psicólogos. Então, lembrando, resumindo, para fechar, o psicólogo é o profissional que ele estudou para ajudar você a se autoanalisar. Ele vai ser um ente neutro dentro de uma autoanálise que vai servir como um espelho, uma lente para que você consiga se entender. E existe psicólogo que trabalha só com discurso, existe psicólogo que trabalha com teatro, como por exemplo o psicodrama, musicoterapeuta, arteterapeuta, não é corporal, né? William Reich, vocês têm que ler o William Reich, é o psicólogo do corpo, as terapias corporais reichianas, eu já participei, já fiz terapia reichiana, elas são maravilhosas, porque como a gente sabe, nem sempre tudo sai pelo discurso. Muitas vezes, nosso corpo acaba expressando o que a gente está passando, através de sintomas, através de doenças, através de problemas físicos mesmo. Ou então, o corpo fala, como a gente sabe, de gestos, de expressões, por isso que o psicólogo ele observa tanto a questão do gesto, do gestual, do olhar, do comportamento. Ele não fica te analisando o tempo inteiro não, viu gente? Isso é um boato. Ele tem uma capacidade maior, obviamente, de te olhar e ver possibilidades, mas ele só vai emitir opiniões caso isso se confirme, caso seja necessário, porque também imagina você analisando todo mundo 24 horas por dia, né? Um músico não fica vendo música em tudo, ele vê mais música que os outros. Então o psicólogo ele vê mais os comportamentos de tudo, da sociedade, psicólogos sociais, psicólogos na medicina, psicólogo ligado à oncologia, aos pacientes terminais, né? Ele dá a idade. Por exemplo, eu trabalhei com idosos durante 3 anos. Eu trabalhei com usuários de saúde mental por 4 anos. Então, é uma profissão maravilhosa para quem deseja um dia conhecer. Leia bastante antes de fazer a faculdade, não decida de uma hora para outra. Se decidir também e não gostar, insiste se achar que deve insistir, senão não tem problema nenhum. O psicólogo ele nunca vai achar ruim, nunca vai fazer uma cara de condenação e nem de aprovação para você necessariamente, talvez só quando ele julgar que seja uma boa. Então, seja para autoconhecimento, seja para investigação, seja para cura emocional, o psicólogo ele não trabalha com a questão da cura, ele não trabalha com a questão do diagnóstico, pelo menos o psicólogo junguiano, graças a Deus, eu gosto muito que isso não aconteça. Então, a cura ela não é tão eficiente para um psicólogo quanto você aprender a lidar com os problemas. Não vá para um psicólogo para se curar, vá para aprender a lidar com os problemas, porque cura é uma outra modalidade de trabalho. Ok? Então agradeço muito o tempo que vocês têm me dado da vida de vocês para eu estar podendo falar um pouco de mim, do meu trabalho e das minhas ideias. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Namastê, Hare Krishna.